Muitíssimo obrigado, presidente Omar Aziz. Quero aqui dar as boas-vindas tanto ao deputado Luiz Miranda, como também ao servidor público Luiz Ricardo, do Ministério da Saúde. Eu queria, nesse momento, dizer que nós estamos completando 2 meses, agora no final de semana, dessa CPI. Uma CPI que chamou muito a atenção do povo brasileiro logo no início, e a gente precisa reconhecer que tivemos depoimentos importantes aqui também, mas que muitos nomes, né, assim, títulos que são dados assim na rua, quando a gente conversa com as pessoas para essa CPI, vários nomes, alguns até desrespeitosos, que eu não vou citar aqui, mas ela ficou com algumas alcunhas: CPI da cloroquina, CPI da Copa América. E após 2 meses, a gente começa, de alguma forma, a enveredar pelo caminho de uma CPI que busca ver corrupção. E isso é importante que a gente possa seguir esse caminho, seja lá de que lado for, seja de governo federal, mas aí eu aproveito para dar os parabéns para o presidente Omar Aziz, que se comprometeu na semana que vem para a gente colocar para votar também apelos importantes que a gente tem feito aqui, que é o rastrear dinheiro de corrupção supostamente que houve em estados e municípios, com a convocação de atores importantes do Consórcio Nordeste, da CGU, que foi aprovado pelos colegas aqui, porque a gente possa ouvir o ministro Wagner Rosário, que tem muitas informações sobre bilhões de reais que foram destinados de verbas federais para estados e municípios. Então, eu quero aqui, nesse dia importante, sem pré-julgamento nem de um lado e nem de um outro lado, mas que a gente possa fazer o nosso trabalho e atender à expectativa da sociedade que ainda acredita, que ainda acompanha essa CPI. Foi um dia hoje que eu acho que de todas as sessões que nós tivemos, senador Fabiano Contarato, de todos esses 2 meses, eu acho que foi o dia mais tenso. Eu fiquei ali observando e muitas interrupções, muita agressividade. Nós tivemos outros dias também desrespeito aqui, mas hoje eu acho que nós atingimos o ápice. Não é por aí. É na base do diálogo, é na base a regra da boa convivência, é o respeito, que a gente vai poder chegar em algum lugar. Eu queria começar, deputado, lhe fazendo algumas perguntas, depois eu vou para uma área mais técnica, porque eu acredito que o Brasil precisa virar a página. Nesse ponto eu concordo com o senhor, com relação a práticas velhas da nossa política. Toma lá da cá, a barganha, tudo isso o povo brasileiro não aceita mais, e com razão. Fomos vilipendiados por muitos governos. E a gente precisa virar essa página importante. Então eu pergunto para o senhor procurou o presidente da República para fazer essa denúncia. E o senhor teve esse acesso, né? Tem uma proximidade para tal. Eu lhe pergunto, o senhor tem ou teve alguns cargos no governo federal? E quais, se a resposta for sim? Senador Eduardo Girão, eu nunca consegui ter um cargo no governo federal, por vários motivos que eu não quero trazer ninguém ao constrangimento, mas o meu pessoal é um pouco caxias e técnico. Então, assim, acho que eles não são muito bem-vindos. As pessoas que eu conheço quase sempre são no perfil do meu irmão. Perfeito. Outra pergunta que eu queria lhe fazer, e eu lhe agradeço a objetividade, porque o tempo aqui é muito rápido. Muito se fala de emendas extras parlamentares. Nós temos as emendas constitucionais, né, aquelas impositivas,
E temos, né, especialmente, é uma prática antiga que existe, alguns especiais que fazem parte da base do governo, vamos dizer assim, é uma postura antiga, tem as emendas extras parlamentares. O senhor teve, o senhor está aí no segundo ano de mandato. Terceiro, né? Terceiro agora. Teve emendas extras parlamentares? Tive sim. Poucas, né, em comparação aos meus colegas, bem poucas, que eu estou aprendendo como é que faz. Mas tive sim, em alguns momentos. Está aprendendo como faz? Como assim? Não, sentido dentro do próprio partido, né? O partido faz a distribuição numa votação importante. Vamos colaborar com vocês. Eu não vou mentir aqui, porque todo mundo sabe que isso é normal. Mas são emendas que aqui no Distrito Federal em especial, diferente para quem não conhece os outros estados, você pega ela e entrega na Secretaria de Educação para contribuir com a melhoria da educação. Você pega ela e entrega direto da Secretaria de Saúde. Você não tem como destinar, eu quero para isso, porque aqui eu ganho voto, eu deixo de ganhar. O DF, em especial, talvez por isso, dos 8 deputados que estavam no mandato anterior, só um conseguiu reeleição. A gente não consegue usar emenda nesse sentido. Por isso eu nem tenho tanto interesse. É quando o partido chega para mim, você tem 5 milhões lá para você poder investir na educação, eu só transfiro. Mas então, foi bem feita a pergunta. Perfeito. Então o senhor não teve, durante esses 3 anos de mandato, apenas emendas impositivas às constitucionais. Tive algumas também extras, sim, tive emendas extras do governo. Como parlamentar, após tudo isso que o senhor colocou aqui, seu irmão colocou para a gente, eu agradeço as informações, é importante isso, e eu acho que a Precisa, essa empresa, é chave para que a gente possa ouvir, não tenho a menor dúvida, e vou apoiar, porque a gente tem que buscar toda a verdade, Parabéns, não apenas senador. uma parte Parabéns. da verdade. Eu lhe pergunto, como parlamentar, por que o senhor, nesse período, desde o dia 20 de março, na conversa que o senhor teve com o presidente, o senhor como parlamentar, falar, denunciar, por que o senhor não foi na tribuna da Câmara dos Deputados, quando o contrato ainda podia ser revogado, e não fez a denúncia pública no momento em que, confirmado os fatos relatados por Vossa Senhoria, dano maior ao erário poderia ter sido evitado? Eu sei que hoje pode ser evitado ainda, mas eu lhe pergunto por que o senhor não fez isso antes? Senhor senador Eduardo Girão, quem pode mais, pode menos. Eu fui no presidente da República que me afirmou. Ele não falou para mim, vou ver o que eu faço. Estou encaminhando agora para o diretor-geral da Polícia Federal. Na minha visão, até então não tinha visto nenhum desdobramento, mas também não tinha sido mais executado o contrato. E não foi. Eu subentendi que tinha uma investigação e o negócio tá travado, né? Não tenho por que expor a situação em plenário e atrapalhar uma investigação policial, se porventura estivesse ocorrendo. E nas tentativas de saber o que estava acontecendo, eu não obtive êxito. Provo por várias mensagens, ofícios pedindo reunião com o ministro. Depois que o Pazuello saiu, desligaram a minha comunicação oficial. Pronto, e era isso que eu queria lhe perguntar. Mesmo depois desses contatos que o senhor diz ter tentado, mostrou até algumas mensagens aqui, não conseguiu, por que o senhor não foi no parlamento fazer a denúncia na tribuna? Para não perder exatamente a possibilidade de uma investigação séria, com a chance de travar uma empresa que já deu um prejuízo gigante. Mas depois de tanto tempo? 3 meses, é muito tempo sim, mas o contrato não tinha sido concluído. Me dá a entender de que ele já está travado. Essa CPI, o dia de hoje, que me mostra que só não saiu porque a empresa está tão embolada, com problema na Anvisa, com problema no TCU, com problema no STF, que não vai sair. Ou a gente pega esse recurso que está reservado para essa vacina e destina imediatamente para outra vacina, que são 20 milhões de doses, mesmo sendo duas doses, são 10 milhões de pessoas imunizadas. Se a gente conseguir imunizar 20 milhões, é 10% da população. Pega o número de mortes, pega dos últimos desse ano, vamos nem pegar de tudo, e aplica 10% de pessoas que poderiam ser salvas. É importante agora agir. Vamos voltar aqui só à objetividade para a gente não transformar aqui em palanque político. Claro, não é objetivo de ninguém. Eu lhe pergunto, esse nome é chave, que o senador
Rogério Carvalho falou, o próprio presidente Omar Aziz falou, esse Mr. M, que a gente não conseguiu extrair do senhor, é muito estranho o senhor não lembrar, porque é uma figura influente, pelo que o senhor colocou aqui, presidente da República citou o nome, e, ao que tudo indica, pelos fatos apresentados pelo senhor, é uma figura influente até hoje no Ministério da Saúde. Então, até o final da sessão, o senhor vai dizer para a gente o nome desse deputado ou vai, por uma questão de coleguismo... Quem deve ter uma memória bem fresca sobre o tempo, porque ele deu de pronto, puf, é fulano, é o presidente da República. Ele tem a facilidade de resolver isso assim no estalo de dedos. Tá, mas o senhor poderia ajudar a gente aqui a descobrir... Eu tenho poucos amigos no parlamento e os que eu tenho são verdadeiros, mas até esses eu esqueço o nome de vez em quando. Ok, já que o tempo está indo para o espaço, o seu irmão voltou hoje dos Estados Unidos. O senhor declarou à imprensa agora à tarde que seu irmão foi abandonado pelo Ministério da Saúde. O que o senhor quer dizer com abandonado? Ele teve todos os meios para viajar como qualquer servidor público. O que faltou? Quando eu liguei para ele, eu falei assim, onde você está? Ele falou assim, estou aqui do lado de fora, não tem ninguém, era para ter me recebido aqui o cerimonial para me levar lá para como se fosse um evento, né, da vacina, mas ninguém veio me buscar, me abandonaram aqui. Por isso que eu falei a palavra abandonado. Perfeito. A última pergunta para o senhor. O senhor chegou aqui hoje ao Senado, pelo que eu vi na imprensa, mas eu não percebo isso, com colete à prova de balas e segurança. O senhor está sofrendo alguma ameaça, o senhor já disse, mas registrou o boletim de ocorrência. O senhor já solicitou à Polícia Legislativa da Câmara, da sua casa, proteção policial? Eu pergunto isso. Essa pergunta ela cabe porque a polícia da Câmara faz uma investigação antes de conceder a proteção para confirmar a necessidade. O senhor teve esse procedimento? Sim, senhor. Encaminhei ofício para... Presidente da Câmara? Para o presidente da Câmara. Hoje mesmo, inclusive, eu cobrei. E o departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, inclusive, me acompanhou tão quão a polícia aqui do Senado quando eu saí da minha casa. O nosso receio por conta das falas irresponsáveis do ex-ministro Onyx, secretário-geral, que tem a coragem de falar que um documento verdadeiro é falso, dizer que eu minto perante Deus, ele usa a palavra de Deus em vão. Eu sou um verdadeiro cristão, sei perdoar. Eu perdoo ele, mas talvez os maníacos, fanáticos, apaixonados por polarização, não tenham essa mesma sensibilidade de perdoar as pessoas, ou pelo menos enxergar. O ministro mentiu. O documento era falso. O documento, inclusive, é citado no relatório da Anvisa de que essa mentira que é verdade, é o motivo de ter a negativa da aprovação da vacina. Então, só concluindo para ele responder, não quero trazer isso em palanque, mas me dói muito saber que minha vida vai ser abalada, alterada, vou ter que andar com segurança, porque um irresponsável atrai o ódio das pessoas contra mim por estar lutando pelo meu país, por estar lutando agora por servidores públicos e entender que sem a estabilidade ele nunca estaria aqui. Eu nunca mais vou falar disso. Olha, essa reforma administrativa para mim é uma bomba. Ok. O judiciário, promotores que querem incluir, funcionários públicos todos, policiais, todos se sintam abraçados por mim, porque hoje eu sei o perigo que é não dar estabilidade para um funcionário público. Deputado, só para poder encerrar, presidente Humberto Costa, fazendo aqui duas últimas perguntas agora para o irmão do deputado, que é o servidor Luiz Ricardo, que está cansado, né? Passou a noite viajando, trazendo vacinas, graças a Deus. Eu lhe pergunto, o senhor viajou ao exterior para negociar com outras empresas fornecedoras de vacina? Também o senhor fez, eu sei que o senhor foi buscar vacinas doadas pelos Estados Unidos, e o que fica aqui, a nossa gratidão ao governo americano. Mas eu lhe pergunto, o senhor tinha feito antes alguma viagem internacional? Quantas vezes e para quais países o senhor foi? Com quem negociou, caso tenha negociado? E se o senhor integrava comitivas do governo brasileiro
e quais seriam as composições dessas comitivas? Meu cargo é somente para importação e exportação. Então, às vezes que eu viajei foi para acompanhar desembaraços de carga ao chegar no aeroporto de Viracopos, de Guarulhos, e devido a essa doação dos Estados Unidos, saído dos Estados Unidos para o Brasil, e o Brasil ter que fazer esse frete internacional, foi exigido pelo governo americano que um servidor do Ministério da Saúde esteve em solo para fazer todo esse processo. Foi a primeira vez que o senhor Primeira vez, Tá, primeira vez, e nunca participo de negociação. Perfeito. Como o senhor obteve cópia desses documentos que o senhor entregou junto com seu irmão ao presidente da República? De que sistema foi extraído? Existe, eu estou lhe perguntando aqui por curiosidade, existe um processo de autorização para se retirar um documento oficial do sistema? Existe cópia autenticada disso, o senhor tem? Não, você fala invoice do contrato, né? Sim, o que o senhor entregou para o presidente. Por e-mail. A gente recebe por e-mail. Aí imprimiu e entregou. Tá. Então, senhor presidente, para concluir, agradecendo a sua paciência, dizendo que é uma data importante dessa CPI. 2 meses de trabalho, a gente vai poder, de alguma forma, buscar mais informações, trazer a Precisa aqui, mas eu faço um apelo ao comando dessa CPI. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Vamos rastrear a corrupção também nos governos estaduais, federais. O consórcio Nordeste é fundamental que a gente dê uma resposta à sociedade que quer a verdade com relação ao que a gente tem insistido aqui. Eu lhe agradeço se puder levar esse pedido ao presidente dessa CPI. Muito obrigado.